Meninas, antes de falar de comunicação propriamente dita, eu vou falar sobre um caminho da produtividade, porque quando você vai fazer o seu planejamento, organizando o seu dia a dia, você precisa ter o mínimo de dispersão. Então, quando a gente tem tudo organizadozinho, no papel, planejado, a gente perde a possibilidade de a gente perder o foco, é bem menor. Então, eu tenho uma dica baseado no livro A Arte de Fazer Acontecer, onde ele planeja a produtividade das nossas ações. E ele diz assim: anote tudo o que é possível do seu negócio, do seu dia. Tudo que você vai fazer, você precisa anotar e colocar o que é isso, que demanda vai exigir para eu chegar a esse objetivo. Por exemplo, eu preciso comprar os pães, né? A gente estava falando de cachorro quente, então vamos continuar no cachorro quente. Quem tiver aí com fome, desculpe, mas por favor. Eu preciso comprar os pães. Aonde eu vou comprar? Qual é o meu deslocamento? Quanto tempo eu vou levar para comprar esse pão? Eu vou precisar que uma outra pessoa vá comigo? É uma quantidade muito grande, eu não vou conseguir transportar isso sozinha. Se for precisar de alguém, quem vai ser essa pessoa? Já contate essa pessoa para que essa pessoa vá com você. Eu preciso agendar, ou basta chegar lá no local e eu já compro os pães, ou não, eu tenho que agendar com alguém, uma pessoa que faz para mim por encomenda, eu tenho que agendar. Organize a sua lista de tarefas. Foi o exemplo que eu falei do planejamento anterior da rotina, né? De que você separa a roupa que vai vestir, faz o trajeto na sua cabeça, pronto. Isso aqui você vai anotar para cada ação que você vai fazer do seu negócio naquele dia. Isso vai fazer com que você perca menos tempo e que você evite dispersões. Uma outra coisa, largue o celular, esqueça a rede social quando estiver fazendo suas atividades, porque pense um negocinho para tirar o foco, o tal do celular. A gente pensa que não, mas a gente perde muito tempo olhando rede social, às vezes WhatsApp. Eu sei, o seu negócio, Luciana, eu vendo online, eu preciso estar de olho no celular, mas até isso você precisa se policiar. Anote que você precisa olhar o celular a cada 20 minutos ou a cada hora para ver se tem um contato de algum cliente ou não. E assim que tiver esse contato, responda de imediato. Viu o contato do cliente ou de um fornecedor, responda na mesma hora, para não acontecer de você esquecer de responder. Ultimamente, minha demanda estava muito grande com a história da pandemia, muitas pessoas falando ao mesmo tempo comigo no WhatsApp, e aconteceu de eu escrever uma mensagem, achar que tinha enviado e não enviei. Quando eu fui ver, já tinha assim uns 2 dias, o cliente já estava super chateado, e até eu reverter isso foi bem complicado. Então, a gente precisa ter atenção a isso. Organize até o tempo que você vai ficar no celular, marque lá 1 hora para responder as mensagens dos meus clientes, para evitar de você deixar de responder ou para você dispersar, ok? Então, o planejamento, ele vai além de custos fixos, de orçamento, de como é que vai ser a entrega. Ele começa desde a minha rotina, desde o meu acordar. Eu preciso ter tudo isso no meu planejamento para que eu evite fugir da linha, para que eu não tenha muita dispersão, tá? Então, a gente já falou de planejamento, tem a danada da comunicação, que também precisa de um planejamento. A comunicação, ela é muito importante nos nossos negócios, na verdade, nas nossas vidas, né? Sem comunicação, ninguém faz nada. E a comunicação, ela não é só verbal. A comunicação, ela é imagem, a comunicação é movimento de corpo, é semiótica, né? Se você tá de cara feia, a pessoa já nem chega mais perto de você e diz assim: vixe, ali vai dar problema. Não sei vocês, mas quando eu era pequena, eu queria pedir alguma coisa ao meu pai, eu passava uns 2 dias analisando. Acho que eu era estrategista desde pequena. Eu ficava analisando o dia que ele tivesse mais simpático, mais sorridente, para pedir dinheiro ou para pedir um presente. No nosso negócio é assim também. Na comunicação, principalmente, a gente precisa estar atento ao movimento do nosso cliente na rede social. A gente precisa ser um negócio que tem um ponto fixo, como ele entra no nosso negócio, se ele está sorridente, se ele não está, para poder ter uma comunicação eficiente com o cliente. A nossa comunicação, ela precisa ser assertiva. E o que é uma comunicação assertiva? É uma comunicação clara, objetiva, direta. Eu digo muito que se você responder perguntas básicas na sua comunicação, que seja o que, quando, como, onde, porquê,
no caso, preço, né? Já que a gente está falando de negócio, você já tem uma comunicação completa. Se não completa, mas bem objetiva do seu negócio. Então, quando você for comunicar qualquer coisa, a dica é que você coloque num papelzinho assim: o que, quando, onde, como, porquê, valor. Aí você vai anotando do lado: o que? Vou fazer uma festa de 15 anos. Quando? Dia 26 de janeiro. Que horas? 21 horas. Local. Então você vai respondendo essas perguntas assim do lado, e quando for formular o texto, você já tem o esqueleto, né, das informações que você vai colocar. Aí você vai formulando: vou dar uma festa de 15 anos para minha filha, vai ser dia 26 de janeiro, às 11 horas, vai ser aqui na minha casa, preciso que todo mundo use máscara por conta da pandemia. Nem combina a festa com a pandemia, desculpa, mas tudo bem, já foi. Então você precisa pontuar essas coisas para que uma comunicação seja mais assertiva. Lembrem: clara, objetiva, direta. Não enfeite muito. O seu cliente, o seu consumidor, ele não tem tempo para estar lendo coisas longas. A gente fala muito que em tempo de rede social as pessoas não leem. Vocês já prestaram atenção que às vezes você faz um post no Instagram dizendo que está vendendo uma camisa vermelha por R$100, único dono, está vendendo porque enjoou de vermelho. Aí a primeira pergunta é: que cor é a camisa? Aí você fica, né? Eu tenho a história de um amigo, vou contar, ele vai ficar danado. Um amigo meu estava vendendo um cavalo. Ele anunciou na rede social. Ele colocou a marca, a raça do cavalo, por que ele estava vendendo, o valor, tinha a foto do cavalo, tinha preço, todas as informações que ele considerava importantes. E as perguntas eram: por que você está vendendo o cavalo? Qual o preço? Qual a raça do cavalo? Esse meu amigo, ele é um pouco impaciente. Então ele respondeu as perguntas. Era assim: por que você está vendendo o cavalo? A resposta dele: porque é meu. Tem foto do cavalo? Ele fazia: tá no post. Qual o preço? Tá no post, né? Porque ele foi ficando irritado, gente. Mas isso acontece. Quantas e quantas pessoas analisam as redes sociais se as perguntas não são óbvias, e muitas vezes ela tá lá na postagem. Então, a comunicação, quando a gente vai comunicar um produto, comunicar um serviço, a gente precisa estar ligado nisso. Porque comunicação não é o que eu falo. Comunicação é o que você aí do outro lado está entendendo. Então, quanto mais objetivo, quanto mais direta for a sua comunicação para o seu cliente, mais assertiva ela vai ser. Mais a possibilidade de você fechar um negócio, de fechar uma compra, vai existir. Agora, se você for elaborar demais um texto, ele não vai ler a legenda. As pessoas leem pouco, as pessoas têm pressa, principalmente quando é rede social, que a timeline vai passando rapidamente. Então a sua postagem tem que ser clara, objetiva, chamativa, de uma forma que prenda a atenção daquela pessoa que vai passar o dedozinho assim em 1 segundo, 2 segundos. Esse chamativo, claro, pelo amor de Deus, não é um boneco de posto se balançando, uma flor, uma luz de LED piscando. Não é assim. Clara, objetiva significa simples. Aquele menos é mais que o pessoal costuma dizer em moda, em rede social e comunicação também. Lembre, mais uma vez, comunicação clara, objetiva e direta. O que você quer falar para o consumidor? E principalmente, antes de você preparar uma comunicação, pense o que o consumidor gostaria de saber sobre o seu produto, porque isso também precisa estar na imagem. Não adianta você vender. Imagine quantas pessoas vendem sapatos na rede social ou em loja física. São inúmeras lojas que vendem sapatos. Então você não pode vender mais um sapato. Você tem que vender o sapato e a importância dele, o que aquele seu sapato tem de diferencial em relação ao outro, agregar valor a esse sapato. E como você pode fazer isso na hora que você for vender esse produto? Como você está comunicando essa venda desse produto? Não adianta
você achar que a venda na rede social, basta você botar lá a postagem e botar que o sapato custa R$100, R$50, seja lá quanto for o sapato. Você tem que dizer que aquele sapato, ele vai ser bom, vai levantar o look para uma festa, que ele vai dar mais brilho, vai dar mais sofisticação à mulher que usar aquele sapato. Por que vai dar mais sofisticação? Dizer de que o sapato é feito, é de couro, ele é envernizado, ele é macio. Qual o tipo de salto dele? É um salto bloco que dá mais estabilidade? É um salto agulha que empina mais o corpo da mulher? Tudo isso você tem que colocar na hora que for fazer a sua comunicação na rede social, ou seja, na vitrine, ou seja, em um anúncio de revista. Claro, mais uma vez, de forma clara e objetiva, porém com uma linguagem que a mulher que esteja comprando aquele sapato, ou o homem, se for um sapato masculino, que ele se veja calçando aquele sapato, que ele feche os olhos lá lendo o seu anúncio e se imagine com este sapato. Ele é macio, ele dá leveza, parece que você flutua. Agora não minta não, viu? Pelo amor de Deus. Diga que seu sapato é macio se ele for macio, se ele não for também não diga não. Não vá mentir não, porque olha, cliente hoje não deixa passar nada desapercebido. Então cuidado com a sua comunicação. E outra coisa, a comunicação, ela precisa estar atenta ao consumidor, né? A gente fala muito que eu comunico não para mim, eu comunico para o outro. Então, mais uma vez, fez a postagem, contratou alguém para fazer a sua comunicação, leia. Peça para uma segunda pessoa ler aquela postagem e ver se todos entendem o que você realmente quer passar naquela informação. Para que depois não tenha um ruído e que esse ruído venha prejudicar o seu negócio, a sua venda, a sua estratégia. Nessa comunicação, ela tem que ser diária, ela tem que ser constante. E isso eu falei até agora de uma comunicação por rede social como o Instagram. Mas, por exemplo, você faz venda pelo site, você tem um site específico para a venda. Cada etapa dessa tem uma comunicação aí específica. É muito utilizado hoje as mensagens automáticas. Não concordo. Eu sei que tem que ter, mas se você for procurar aí nesses sites de Reclame Aqui e afins, você vai ver, a maioria das pessoas reclamam exatamente do atendimento robotizado. Por quê? Porque ele faz você perder tempo, não dá as respostas que você quer naquele momento, você vai começando a ficar irritado. Você imagina que um cliente, quando está chateado, ele manda uma mensagem assim: gostaria de saber por que minha pizza não chegou agora. Já pedi, já tem 52 minutos, a pizza não chegou, eu tô com fome, o menino tá lá em casa perturbando o pai porque a pizza não chegou, então ele tá arretado, né? Aí ele manda essa mensagem no WhatsApp, aí você responde, automático: olá, gostaríamos que você tivesse um ótimo atendimento, em que posso lhe ajudar? O cara já disse qual é o problema dele. Aí ele vai repetir tudo de novo: comprei uma pizza, já tem 52 minutos, não chegou, nananana. Aí vem o atendimento automático: vou averiguar o que está acontecendo. Gente, não, já tem que ter uma pessoa lá respondendo para minimizar a chateação do cliente, para dar uma explicação do que está acontecendo, para reverter a situação, trazer a solução do problema. Agora, se eu fico com 2, 3, porque essas mensagens automáticas, a maioria das empresas, elas criam 3 para que depois apareça realmente uma pessoa respondendo as mensagens. Então isso termina gerando mais desconforto e problema para a empresa. Então, eu sei, você é um pequeno negócio, Luciana, eu não tenho condições de estar respondendo o WhatsApp e ao mesmo tempo estar vendendo, e ao mesmo tempo estar comprando mercadoria, ao mesmo tempo estar negociando. Eu sei. Então, tente encontrar alternativas para o seu problema. Tem que ter uma solução. E ela existe, mas é preciso que você reflita e veja dentro do seu modelo de negócio o que você pode fazer para que tenha o mínimo de atendimento automático e sim um atendimento humanizado, né? Você precisa ver o que realmente o seu cliente quer. Não adianta você estar dando respostas automáticas que não seja o que ele está buscando. Você está perdendo tempo, está aborrecendo o cliente e ele não volta. Então, a comunicação
no atendimento online tem que ser rápida, porém também tem que ser humanizada. E quando a gente diz humanizada, é que você demonstre a compreensão pelo problema do cliente, que você tente solucionar e que você solucione o problema do cliente, senão ele não volta. Uma venda, ela não termina depois que o cliente paga a conta, seja serviço, seja entrega de produto, seja o que for. Você, quando fecha uma venda que recebe pagamento, você está começando a criar uma relação, começando a criar uma conexão. E você não pode perder isso. Então, sua comunicação tem que ser, sabe, se é num ponto fixo, desde a vitrine é uma comunicação. A hora que ele entrou dentro da loja, é uma outra comunicação, é um sorriso, é uma simpatia, é uma disponibilidade para atender. A gente precisa passar para o nosso cliente, seja na loja física ou na loja online, que nós estamos disponíveis, felizes em atendê-lo. Não olhe para o cliente como aquele assim, sabe, tem gente que o cliente entra na loja, ele vê uma carteira com aquelas duas coisinhas assim de dinheiro voando, aqueles passarinhos que tem desenho animado. Não olhe para o seu cliente assim. Olhe para ele realmente como um cliente, uma pessoa que você vai oferecer a ele o que ele precisa, que é um serviço ou um produto, e ele vai lhe dar o que você precisa, que é o seu retorno financeiro. Então, é uma interdependência. O cliente e o prestador de serviço ou o empresário, nós temos uma interdependência e a gente precisa entender que as coisas funcionam quando estão bem azeitadas, quando eu entrego um bom serviço, um bom produto e quando ele fica satisfeito. E a comunicação tem um papel importantíssimo nisso. Se você não souber se comunicar com o seu cliente, você não vai ter um bom desempenho no seu negócio. Mais uma vez, uma comunicação clara, objetiva, direta. Outra, personalizada. E o personalizado aqui não é atender o cliente pelo nome. Isso aí é o mínimo que você vai atender o cliente pelo nome. Mas é um atendimento que você percebe, você já sabe do que o seu cliente gosta. Você já sabe onde ele gosta de sentar, por exemplo, se você tiver um estabelecimento que seja uma padaria, um restaurante, você já sabe que determinado cliente só gosta de sentar em tal mesa. Então você oferece aquela mesa para ele. Você já sabe que o seu cliente, se for, por exemplo, mulher que compra blusa, tem mulheres que não gostam de usar blusa sem manga. Então você já sabe que ela tem aquele perfil, você só vai oferecer blusas com manga para ela. Tem mulheres que só gostam de roupas clássicas. Você precisa saber disso. Imaginou você chegar, sua cliente só usa preto. Aí você chega com uma blusa pink, como essa minha. Você acha que seu cliente vai ficar satisfeito? Ela vai dizer, caramba, eu sou cliente de Luciana há 10 anos e até hoje ela não sabe que eu só uso preto. Isso é comunicação, gente. Você, sem querer, comunicou para sua cliente que você não a conhece. Então, essa comunicação não verbal, né, que é da observação, do cuidado, do zelo, você precisa ter. E isso você vai conquistar, você vai desenvolver no dia a dia da sua atividade. Não se desespere, não é de um dia para outro que você vai conseguir fazer isso. Mas no dia a dia você vai construindo isso, essa relação, essa conexão com o cliente. E lembre sempre, uma comunicação clara, objetiva, direta. Direta não quer dizer grosseira. E sim, ele perguntou uma coisa, responda o que ele perguntou. Uma vez eu fui comprar um tênis e eu queria, era um tênis para correr. Eu perguntei ao vendedor, esse tênis é bom para correr? Ele respondia, sim, é um Reebok. Aí eu fazia, não, o senhor não me entendeu. Eu queria um tênis para correr, porque eu estou fazendo atividade física, comecei a correr, então eu sei que tem tênis específico para isso, para não prejudicar o joelho. Aí ele respondia, esse tênis é bom, senhora, ele é um Reebok. Na terceira vez que ele me disse que era um Reebok, eu disse, pode ficar com o Reebok pro senhor, que eu também não quero. Eu não estava perguntando qual era a marca do tênis, eu estava perguntando se ele era bom para correr. Muitas vezes o cliente se comunica conosco e nós estamos tão preocupados em vender, porque aquele produto é um preço bom,
e vai ser bom para o meu faturamento, que a gente não escuta o que ele está perguntando. Então a gente não se comunica da forma adequada. Então a sua comunicação, quando você pensar em comunicação, não pense só na postagem em rede social, no texto que você vai mandar para a imprensa ou na mensagem de WhatsApp. A sua comunicação, ela vai muito mais, ela é muito além do que isso. Comunicação vai desde o layout que você coloca na sua loja física ou desde o layout que você coloca lá na sua rede social. Então, quanto mais clara, quanto mais objetiva, quanto mais direta, quanto mais responsiva, né? O cliente perguntou, você respondeu. Quanto mais isso acontecer, mais resultado você vai ter. E o cliente, ele responde sem que você nem pergunte. Mas quem já trabalha com rede social sabe assim, se eu coloco uma postagem de criança segurando um balão e falo da roupinha que eu estou vendendo lá para criança, vai ter muito mais engajamento do que eu botar só a roupinha lá. Se eu botar só o conjuntinho, o short e a blusa. Agora se eu botar um menininho bonitinho, sorrindo, até fazendo a traquinagem, o povo vai adorar. Quantas lojas aí não colocam memes ou então gifs de crianças fazendo brincadeira, né, para vender um produto? A venda, muitas vezes, a comunicação, ela é lúdica, né? A gente chama muito assim, então, ela comunicou a blusa lá, vendeu a blusa sem nem falar da blusa. Isso é comunicação massa. Mas por quê? Porque você mostrou o menino brincando, que a blusa não amassava. A mãe adora roupa que não amassa, minha gente, é uma dica. Que ela não precisa engomar. Eu odeio engomar roupa, não sei vocês. Então, você mostra isso num vídeo, o menino lá brincando, se agarrou com 3, 4 crianças, correu, voltou. Quando ele terminou a brincadeira, a camisa tá lá, linda e maravilhosa, não tem um amassado. É essa marca que eu vou comprar. E lá na descrição do seu produto, você vai colocar que a camisa é azul, que ela é macia e principalmente em letras garrafais, não amassa, não precisa engomar. Tá aí, você vai vender essa camisa maravilhosa, porque é o que toda mãe quer. Lavar a roupa e não precisar engomar, porque ela não tem tempo, você não tem tempo, eu não tenho tempo, então é isso aí. Então são essas coisas na nossa comunicação que devem ser levadas em conta. O que o meu consumidor gostaria de saber a respeito daquele produto que eu estou vendendo e como eu posso falar do meu produto para que se torne atrativo para ele comprar, tá? Então, em termos de comunicação, é isso que eu falaria.